Oi, hoje a gente vai fundo num cara que, olha, dá o que pensar. Henry David Thoreau, aquele filósofo, escritor americano lá do século XIX, o que largou tudo para morar numa cabana, e ele mesmo. E o curioso é que o que ele escreveu sobre vida simples, natureza, até desobedecer o governo, parece que fala direto com a gente hoje, né? Para essa nossa conversa, a gente pegou umas fontes bem legais. Um artigo acadêmico da revista Seara Filosófica, também umas análises do site Método End Valor e do Instituto Humanitas Unicinos. Ah, e a transcrição de um vídeo no YouTube com o nome que já chama atenção: Seja um Perdedor, a filosofia de Thoreau. Então, a nossa ideia aqui, né, é dar uma olhada mais de perto no que ele pensava, principalmente em Walden e naquele ensaio famoso, o da desobediência civil. Tentar entender a crítica dele e o que ele propunha para ter uma vida com mais sentido, talvez. Ok, vamos desempacotar isso. Como é que pode um sujeito que se isolou lá atrás, quase 200 anos, ter tanto a dizer para o nosso mundo de hoje, super conectado, obcecado por sucesso? É uma ótima pergunta, né? O Thoreau viveu ali entre 1817 e 1862, e o Walden, que ele publicou em 1854, é o relato daquela experiência dele. 2 anos morando simples, perto do Lago Walden. Mas, assim, é bem mais que um diário, sabe? É filosofia densa. E é interessante que uma das fontes acadêmicas que a gente viu comenta que, apesar da força das ideias, ele ainda é um autor meio pouco percorrido, digamos, nos círculos filosóficos mais formais. Mas talvez por isso mesmo, ou apesar disso, as ideias dele parecem ecoar ainda mais forte hoje em dia. Então, vamos começar pelo começo, pelo diagnóstico que ele fazia da vida naquela época, que pelo jeito já tinha uns problemas bem parecidos com os nossos, né? Aquela frase dele em Walden: nossa, é um soco no estômago. A maioria dos homens leva uma vida de silencioso desespero. E esse desespero silencioso, uma das análises que a gente leu, descreve de um jeito que parece um retrato nosso, sabe? Aquele cansaço de existir, a correria para vencer, sem nem saber o que direito, a sensação de ser meio impostor, a ansiedade geral, ele já via isso lá atrás. Via, e assim, com uma clareza impressionante. Para ele, esse desespero vinha muito da complexidade artificial, da superficialidade que ele já notava. Tem uma frase dele que é cortante: a nossa vida é estilhada pelo pormenor. Estilhada pelo pormenor, uau. A gente sente isso hoje, né? Com tanta informação, notificação, tarefa. É bem isso. O que é fascinante aqui é como ele sacou essa armadilha da fragmentação muito antes de celular, de internet, de tudo isso. Ele chegava a comparar a gente com formigas. Vivemos mesquinhamente, quais formigas? Sem preocupados com o pequeno, com o trivial. Perdidos em erro sobre erro, remendo sobre remendo, como ele dizia. Essa preocupação excessiva com o detalhe, com o urgente que nem sempre é importante, fazia a gente perder o principal de vista, a essência. E essa perda da essência tem a ver com o que ele chamava de vida ilusória. É isso. Exatamente. O argumento dele era que a gente dá um valor absurdo para as aparências, né? Status, posses, o que os outros pensam, que hoje seriam as curtidas, os seguidores. A gente trata isso como se fosse a verdade mais sólida. E aí, a realidade mesmo, o que importa de verdade para a nossa existência, fica de lado, esquecida. Uma das análises, a do método e valor, faz essa ponte direta para os nossos dias. Critica esses gurus da internet que vendem umas verdades escravizantes e sem sentido, umas fórmulas de sucesso que no fundo só afundam mais a gente nessa ilusão. É quase como se a gente ficasse tão ocupado construindo a fachada da casa que esquecesse de morar dentro dela. Perfeito? É bem a ideia que o vídeo Seja um Perdedor traz, que o sucesso, do jeito que a sociedade vende, muitas vezes é só um pacto silencioso com a mediocridade. Aquela imagem é ótima. As pessoas construíram casas tão grandes que esqueceram de morar nelas. Se matam de trabalhar por coisas que depois nem têm tempo ou energia para curtir de verdade. Ok, o diagnóstico é pesado.
E meio desanimador ver como continua atual. Mas o Thoreau não ficou só na crítica, né? Qual era a saída que ele propunha para essa vida estilhaçada, ilusória? Imagino que a experiência lá em Walden seja a resposta. Sim, mas é crucial entender a motivação por trás. E para Cabana, não foi uma fuga, tipo desistir de tudo. Uma das fontes, o vídeo mesmo, descreve isso como um protesto consciente, uma busca ativa para descobrir o que era realmente essencial e viver só com isso. Faz todo sentido. Ele deixou isso bem claro, né? Tem aquela citação clássica: fui para a floresta porque queria viver deliberadamente. Queria viver profundamente e sugar todo o tutano da vida. Viver deliberadamente é o oposto de ir no piloto automático, né? De ser, como diz uma das fontes, empurrado pelo algoritmo, pelo relógio, pela obrigação. Exatamente. E o caminho para isso, para essa vida deliberada, para Thoreau, passava, obrigatoriamente pela simplicidade. Ele era quase um mantra para ele. Simplicidade, simplicidade, simplicidade. Digo, ocupai-vos de 2 ou 3 afazeres, e não de 100 ou 1000. Para ele, simplificar a vida por fora não era miséria, não era falta. Era liberdade. Liberar tempo, liberar energia mental, liberar recursos. Ele até fala em pobreza voluntária, né? Isso não soa meio, sei lá, radical demais? Ou até um pouco romantizado para hoje? O que as fontes dizem sobre isso? Ótima pergunta, porque a palavra pobreza assusta, né? Mas a análise das fontes, especialmente a do método e valor, conecta essa ideia não à miséria, mas a uma posição estratégica, digamos. Thoreau via a simplicidade material como uma vantagem, uma forma de poder observar a vida com mais clareza, com mais sabedoria. Ele lembrava que vários grandes filósofos da antiguidade, ele cita chineses, indianos, persas, gregos, viviam com um pouquíssimo, materialmente falando, mas tinham uma riqueza interior imensa. Então, a simplicidade, nesse sentido, é uma ferramenta para se libertar e para focar no que vale a pena. Libertação daquela corrida sem fim por mais e mais coisas, imagino. Justamente, e aí entra aquela outra frase dele que é uma bomba e que o vídeo destaca bem. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Isso força a gente a fazer uma conta que a gente normalmente ignora, né? Quanto da nossa vida real, tempo, energia, paz de espírito a gente está dando em troca para ter ou manter certas coisas? Será que vale? E essa filosofia toda era para ser vivida na prática, né? Não só na cabeça. Ele criticava quem só falava e não fazia. Muito. A análise do método e valor pega bastante nesse ponto. A crítica dele aos professores de filosofia, que eram só teóricos e não filósofos de verdade, no sentido de viverem aquilo que estudavam e ensinavam. Para o Thoreau, ser filósofo não era um cargo, era um jeito de viver. Era amar a sabedoria a ponto de viver uma vida de simplicidade, independência, magnanimidade e confiança. A filosofia tinha que resolver o problema prático da vida, não ficar só no discurso. Era um modo de ser, de agir. Essa busca pela simplicidade, por viver de propósito, parece que exige um tipo de atenção especial, né? Uma qualidade de estar ali no momento. O que nos leva a outro ponto que as fontes batem bastante, a ideia de presença. Com certeza. O vídeo Seja um Perdedor fala que a falta de presença hoje é tipo uma epidemia silenciosa. Chega a falar em zumbis sociais, numa mutilação lenta da consciência. É uma leitura super atual do que já preocupava o Thoreau. Ele já se inquietava com como as ferramentas que a gente cria podiam acabar controlando a gente. E a análise do vídeo atualiza isso de um jeito certeiro, falando do celular. Como uma usina de ansiedade, a fábrica de comparação constante, é bem isso. Exatamente. O Thoreau já tinha essa sacada. O homem é o escravo das ferramentas que deveria controlar. Viver no automático, essa distração sem fim que a tecnologia hoje turbina, a mente sempre em outro lugar. Isso tudo impede a gente de sugar o tutano da vida, de viver de verdade. Estar presente vira quase um ato de resistência contra essa mare. É por isso que o vídeo termina essa parte com uma frase tão forte. Estar presente, então, não é um capricho espiritual, é sobrevivência. É uma frase que capta bem a urgência que o Thoreau via nisso. Não é um luxo, sabe?
É a base para conseguir ter uma vida com algum significado. Agora, saindo um pouco dessa esfera mais pessoal, existencial, e entrando na política, como é que a gente chega na desobediência civil? Isso também veio de uma experiência dele, né? Aquela história da prisão. Veio sim. A fonte do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, conta direitinho. Em 1846, prenderam o Thoreau porque ele se recusou a pagar uns impostos que estavam atrasados. E a justificativa dele era pesada. Ele não queria dar dinheiro para um governo que apoiava a escravidão e que estava numa guerra contra o México que ele achava imoral, expansionista. Ele ficou só uma noite na cadeia, parece que alguém pagou a fiança para ele e ele ficou até irritado com isso. Mas essa noite lá foi o gatilho para o ensaio. Aqui é onde fica realmente interessante. Essa ideia de colocar a própria consciência, o próprio julgamento moral, acima da lei do Estado. É daí que vem aquela frase dele que arrepia. Sob um governo que encarcera injustamente, o lugar apropriado para um homem justo é também a prisão. Que coisa radical. Extremamente radical, para a época e ainda hoje, né? Esse é o coração do ensaio do dever da desobediência civil. Como a análise do IHU explica bem, o argumento central é esse. A consciência individual tem prioridade sobre o que o Estado manda. A nossa primeira lealdade não deve ser ao governo, mas a nossa bússola moral interna. Ser o homem, no sentido de ser humano consciente, vem antes de ser súdito. Então, se uma lei vai contra princípios morais básicos, o nosso dever não é obedecer, é desobedecer. E essa ideia, que nasceu de uma noite na prisão por causa de uns trocados de imposto, acabou viajando o mundo e tendo um impacto histórico absurdo, né? Gigantesco. O texto do IHU mostra essa linha de influência claramente. Como as ideias do Thoreau inspiraram gente como Tolstói lá na Rússia, o Gandhi na luta pela independência da Índia e o Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. Pensa na campanha do Gandhi, com resistência não violenta, desobediência civil em massa. Pensa na luta pelos direitos civis do King, usando esses mesmos princípios contra a segregação. Os dois, Gandhi e King, reconheceram abertamente que beberam na fonte de Thoreau. Incrível como uma ideia pode ter essa força toda. E essa atitude de não seguir o rebanho, de bancar a própria consciência, parece ter tudo a ver com aquela ideia de ser marginal, que o vídeo Seja um Perdedor explora. Mas ser marginal não é visto como fracasso, geralmente. Aí é que está a virada de chave que o vídeo propõe, bem no espírito do Thoreau. Ser marginal, nesse sentido, não é fracassar em se encaixar, é escolher conscientemente não se encaixar em algo que fere a sua integridade. É a essência daquela outra frase famosa dele: se um homem não anda no mesmo passo que seus companheiros, talvez seja porque ouve outro tambor. É ouvir a sua própria música, mesmo que ela seja diferente da multidão. Thoreau criticava muito instituições que, para ele, massificavam o pensamento, como o exército. A fonte do IHU menciona como ele via a disciplina militar como algo que aniquila o indivíduo, que transforma a gente em massa, sombra, máquina sem julgamento. Então, voltando para o título do vídeo, Ser um Perdedor. Essa marginalidade, essa recusa em jogar o jogo pelas regras que a gente acha erradas ou vazias, seria o único jeito de não se perder de si mesmo. Mas isso deve custar caro socialmente. Íntegro. É se recusar a participar da mentira social, mesmo que isso custe popularidade, status, oportunidades. É sobre manter a integridade num mundo que pede sua alma em troca de um crachá, como o vídeo diz de um jeito muito forte. É uma escolha difícil mesmo, essa de bancar a autenticidade. Então tá, o que tudo isso significa pra gente hoje? Juntando as peças. O alerta contra o desespero silencioso, o chamado para a simplicidade, para viver de propósito, a importância de estar presente, a defesa da consciência individual acima da lei e essa coragem de ser autêntico, mesmo que signifique perder para o sistema. Como essas ideias de quase 2 séculos atrás conversam com os nossos perrengues de hoje, com a pressão para produzir sem parar, a distração digital, a dificuldade de ser íntegro no mundo que valoriza tanto a aparência. Isso levanta uma questão importante, que é justamente como a gente traduz esses princípios, que são bem radicais, para a nossa vida comum.
né? Nem todo mundo pode morar no mato, mas a mensagem central, que está em todas as fontes que a gente viu, é muito consistente. A verdadeira riqueza da vida não está no que a gente junta por fora, mas na profundidade da nossa experiência, na nossa liberdade por dentro. Tem uma descrição linda em uma das fontes do Método e Valor que o Thoreau faz da verdadeira colheita do meu dia a dia. Ele diz que é algo quase etéreo, intangível e indescritível como os matizes da aurora e do crepúsculo, um pouco de poeira das estrelas e um fragmento do arco-íris. Poético. Foge totalmente da lógica do ter, né? Completamente. É sobre, como ele diria, viver sintonizado com princípios mais elevados, dar ouvidos às sugestões do seu espírito, mesmo que o mundo ache isso perda de tempo ou esquisitice. O sucesso de verdade, para ele, acontece quando a vida emite uma fragrância de flores e ervas aromáticas e se torna mais elástica, mais cintilante e mais imortal. E isso só rola quando a gente vive com autenticidade, com simplicidade, com profundidade, conectado com algo essencial dentro da gente e no mundo. Então, para amarrar essa nossa exploração, Thoreau dá aquele chacoalhão na gente sobre o desespero silencioso da vida conformista superficial. Ele desafia a gente com o chamado radical para a simplicidade, para viver de propósito, para estar presente aqui e agora. Defende com unhas e dentes que a nossa consciência individual é quem manda, mesmo contra a lei do Estado, inspirando a desobediência civil como um caminho para a mudança. E talvez o mais difícil, ele encoraja a gente a ser íntegro, a ser autêntico, mesmo que isso signifique perder o jogo social para não perder a si mesmo. E olha, para deixar uma provocação final, que vem dessa mistura toda das fontes, talvez o Thoreau mostre pra gente que a resistência mais forte, a verdadeira revolução pessoal, não precisa começar na rua com grandes atos. Ela pode acontecer ali, no nosso dia a dia, nas pequenas escolhas. Em cada não que a gente diz pro excesso, pra distração, pra seguir a boiada sem pensar, e em cada sim que a gente consegue dar pra nossa voz interna, pra nossa integridade, pro que é essencial pra gente. A pergunta que fica é: onde, na nossa vida corrida e cheia de demandas, essa desobediência silenciosa, essa escolha pela simplicidade, pela presença, pela autenticidade, pode achar um espacinho para acontecer e ajudar a gente a construir uma vida com mais significado? Fica aí pra gente pensar.